Oi, gente, vamos dar seguimento aos seminários da tanatologia e nós ficamos responsáveis pela parte 2 dessa temática. O nosso grupo é composto por mim, João Victor, Clarissa Giovana, Letícia Rezende, Marcela Cavalcante, Maria Gabriela, Rérica Beatriz e Saurgian Araújo. Eu vou falar um pouco sobre as mortes súbitas e agônicas, a perícia do tempo de sobrevivência e sobre lesões in vitam e post-mortem. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma introdução conceitual para a gente diferenciar a morte natural de violenta daquela causada de causa suspeita. A morte natural é aquela por antecedentes patológicos, oriunda de um estado mórbido adquirido ou de uma perturbação congênita. Já a morte violenta vai ser aquela que apresenta de origem externa, de ação externa, ou então, mais raramente, de origem de ação interna, incluindo tanto o homicídio como o suicídio e o acidente. Já a morte de causa suspeita é aquela que ocorre de uma forma duvidosa e que a gente não tem a evidência de ter sido uma morte por causa natural ou violenta. É como se fosse um diagnóstico de exclusão. E aí as duas primeiras, a morte natural e a violenta, elas podem ocorrer de forma imediata, mediata ou agônica. E é aí que a gente entra nesse conceito para diferenciar esses três tipos de morte. A morte imediata, também chamada de morte súbita, é aquela que tem efeito imediato e instantâneo, com duração de apenas alguns minutos entre o início e o fim, sem ter um tempo para um atendimento efetivo. E aí ela tem muito interesse médico legal, justamente por ser uma morte imprevisível. Nessa questão, é importante lembrar da morte súbita infantil, que é geralmente devido a doenças congênitas e adquiridas, o que vai caracterizar como uma morte natural. Mas em certos momentos, ela pode esconder uma morte violenta. Já a morte imediata é aquela que possibilita a sobrevivência de algumas horas. No CID-10, ela é classificada como aquela que ocorre em menos de 24 horas do início dos sintomas. Já a morte agônica, também chamada de tardia, ela vai se arrastar por dias ou por semanas. A morte súbita em adultos geralmente tem origem cardíaca. E aí, em alguns desses casos, elas ocorrem com corações estruturalmente normais, tendo como causa arritmias familiares, ou seja, não vai ter uma alteração anatomopatológica. E aí, para isso, foi criado o protocolo de necrópsia da Associação Europeia de Patologia Cardiovascular, que consiste em dois tipos de exame, o exame externo do cadáver e o interno. No exame externo, vai avaliar a estatura e o peso do cadáver, correlacionando com a espessura das paredes cardíacas. Vai avaliar ainda se há lesões torácicas, se há queimaduras elétricas decorrentes de desfibriladores, se há presença de marca-passo. E aí, já no exame interno, inicialmente a gente precisa excluir causas não cardíacas de morte súbita, e aí depois parte para um exame do sistema cardiovascular. Inicialmente, a gente faz o exame macroscópico do coração, com inspeção da cavidade, da anatomia, e aí depois faz um exame histológico do coração, avaliando o miocárdio, as artérias coronárias, o tecido pericárdico. Depois pode-se fazer um exame toxicológico, em mortes extra-hospitalares, principalmente, e quando há suspeita do uso de drogas, como é o caso de atletas. Aí vai colher o sangue da área cardíaca, o sangue periférico, a urina, a bile e o cabelo. E, por fim, a patologia molecular, que vai identificar genoma viral para miocardiopatias inflamatórias e também a análise de mutações genéticas. Com isso, a gente chega na formulação do diagnóstico. E aí, falando um pouco sobre essa parte da perícia do tempo de sobrevivência, é importante lembrar que sobrevivência é o tempo do evento danoso até a morte. Ou seja, vai ser os últimos momentos da vida daquela pessoa. E aí, a perícia vai ser importante para diferenciar comoriência e primoriência, que vai ser melhor abordado por Rérica posteriormente. E aí, quais são as ferramentas que a gente tem para fazer essa perícia? Nós temos o depoimento testemunhal, o exame do local do ambiente, a posição do cadáver, a ausência ou não de meios nocivos e vestígios de luta. Além disso, nós temos também a necrópsia, que vai fazer exames externos e internos das lesões. E aí tem alguns fatores associados a essa perícia que vai determinar o cálculo do nosso tempo, que vai depender da gravidade das lesões, da importância do órgão lesado, da idade, das comorbidades prévias, como diabetes, e de registro de reações depois do trauma. E aí, essas lesões, elas podem ser diferenciadas em três. Lesões com perigo de vida, que vai ser aquela que comprometem órgãos ou estruturas importantes do ponto de vista vital.
E aí, com essa evolução que pode levar a um óbito, mas que poderia ser evitado se houvesse uma intervenção. As lesões de morte imediata são aquelas que atingem órgãos importantes, mas que não há recursos para salvar a vida, existindo um breve período agônico. E as lesões de morte imediata são aquelas que têm desfechos e óbitos abruptos e instantâneos, ou seja, não tem um tempo de sobrevida. Podemos citar como exemplo as rupturas de coração, laceração bulbar e lesões graves de vísceras maciças, como o fígado. Além disso, é preciso analisar conjuntamente tanto a necrópsia quanto o anátomo patológico e a bioquímica, que na bioquímica vai incluir as docimasas. Entre elas, nós temos as docimasas hepáticas e também as suprarrenais. Em se tratando das hepáticas, nós vamos ter a classificação química e histológica. A química vai se basear na pesquisa do glicogênio e da glicose. A partir de um fragmento do centro do fígado, a gente divide esse fragmento em fragmentos menores, e aí coloca dentro d'água e coloca para ebulição durante alguns minutos. Se essa solução for lactescente, a gente diz que tem glicogênio. E aí a gente só vai confirmar a presença desse glicogênio quando adicionar álcool na mesma quantidade de solução. E aí, se houver precipitação de flocos brancos, é uma reação positiva ao glicogênio. E assim, a glicose também segue o mesmo princípio, mas marcado pelo licor de Fehling, deixando uma coloração mais rosa. E aí, a nossa conclusão com esse exame é que se o fígado apresentar reserva de glicogênio, é porque foi uma morte instantânea. Já a histologia vai ser a identificação microscópica do glicogênio no tecido hepático. E aí a gente pode usar os reagentes de Braut ou de Best. O de Braut vai ficar vermelho pardacento e o de Best, se for positivo, vai ficar vermelho. Já as suprarrenais têm outras classificações. Entre elas, nós podemos falar da química, que vai ser triturar essas glândulas junto com areia fina num grau e ácido clorídrico, colocar para ebulição e juntar com acetato de sódio. Depois vai colocar novamente na fervura e vai dissolver em 1 litro de água. Depois, vai acrescentar uma solução saturada de carbonato. E se for positivo, vamos encontrar um tom azul. A fisiológica vai ser a aplicação dessas glândulas in vitro em animais. E aí a gente vai observar a sua ação. A gente vai analisar principalmente as musculaturas de paredes arteriais, cardíaca e lisa. Já a histológica vai ser decorrente de fragmentos com soluções e positividades castanho claro, com a mesma técnica da histologia já explicada. A presença da epinefrina, nos casos de sobrevivência, principalmente de mortes violentas, vai mostrar uma maior ou menor solicitação das suprarrenais durante a morte. Em se tratando agora das lesões in vitam e post-mortem, nós podemos diferenciar em 4. Lesões produzidas bem antes da morte, lesões produzidas imediatamente antes da morte, lesões produzidas logo depois da morte e lesões produzidas certo tempo depois da morte. Para isso, nós temos as perícias para fazer esses achados. E a gente tem uns meios para fazer essa perícia, meios tradicionais e meios subsidiados. Os meios tradicionais vai avaliar a parte se foi em vivo ou se foi post-mortem. Em vivo, nós vamos encontrar mecanismo de reação de defesa do organismo, nós vamos encontrar infiltração hemorrágica, que é característica de lesões em vida, coagulação do sangue, embolias, ferimentos com bordas afastadas, e em alguns casos, também as equimoses falam a favor da lesão em vida. E aí ela vai diferir a equimose da mancha hipostática, porque a mancha hipostática vai se tornar branca após ser tratada com água corrente. E aí, além disso, a gente tem que se lembrar das escoriações e das queimaduras. As escoriações, quando é provocada em vida, a gente vai ter arrancamento da epiderme, desnudamento da derme, uma coagulação da linfa e uma formação da crosta. Essa formação da crosta é um sinal de reação vital. Já as queimaduras, a gente vai ter também essa reação vital, como eritema cutâneo, uma orla em vermelho. Diferente das lesões depois da morte, que no caso vão ser lesões mais brancas, já que a hemorragia é característica de lesões em vida, e também as queimaduras não vão ter essa reação vital. Vão ter bolhas de ar ou então de líquido que não vão ter leucócitos e albuminas. Além disso, essas lesões que ocorrem após a morte podem ser decorrentes de alguns fatores. Podem ser acidentais, como a queda do cadáver,
ou então pela manipulação do corpo. Pode ser também por ação de forças naturais, como, por exemplo, uma correnteza jogando o corpo contra uma superfície sólida. E aí pode ser também para simular um suicídio ou acidente, e até mesmo por maldade. Já em se tratando dos meios subsidiários, nós temos a prova de Verderal, que vai ser a comparação da relação entre as hemácias e os leucócitos, a partir da contagem globular. Como é feito? A gente vai retirar um pequeno fragmento da lesão, da região da lesão, e aí a gente vai colocar ele na lâmina e vai retirar também o sangue de outra parte da região do cadáver. E aí que esteja intacta. E aí, quando a gente olhar o microscópio e a contagem de hemácias e leucócitos forem equivalentes, a gente diz que aquela lesão foi provocada após a morte. Mas se a contagem de hemácias e leucócitos for maior na região da ferida, a gente vai dizer que foi uma lesão em vida. A prova histológica também vai seguir a mesma técnica da histologia, com hematoxilina e eosina, e em vida nós vamos ter alguns achados, como a congestão vascular, elementos fagocitários em ação, neoformação vascular, diapedese de elementos de reação, entre outros achados que mostram que a lesão foi feita em vida. Além disso, nós temos a microscopia eletrônica, que vai diferenciar fibras de fibrina, a partir do seu calibre, da sua disposição. Há várias características que Genival Veloso traz no livro, mostrando como seria a diferença entre as classificações em vida e depois da morte. E também pela estrutura de plaquetas, a partir da sua densidade, do modo de aglutinação, da ligação com a fibrina e outras características. Além disso, nós temos a histoquímica, que vai ser a análise do comportamento imunohistoquímico do colágeno, a bioquímica também, que é chamada de agonoquimia, que vai ser através de mediadores da resposta inflamatória a partir de aminas vasoativas, como a histamina e a serotonina. É importante frisar nessa questão que a histamina e a serotonina, quando estiverem elevadas, a gente vai dizer que foi uma lesão em vida. Mas se elas não estiverem elevadas, a gente não pode dizer que foi uma lesão após a morte. A gente precisa de outros meios para confirmar. E até mesmo pode ter sido uma lesão em vida que não houve o seu aumento. Além disso, nós podemos ter, a partir da análise das catepsinas, das prostaglandinas e de alguns íons, como cálcio e zinco. E, por fim, nós temos a espectrofotometria de absorção atômica, que vai ser a partir da concentração de cálcio, cobre, zinco e magnésio, que são os chamados marcadores de vitalidade. Dando continuação ao trabalho, eu me chamo Rérica Beatriz e eu vou falar sobre a diferença dos termos comoriência e premoriência e também sobre as mortes súbitas e de causas suspeitas. Vamos diferenciar esses dois termos, né? Comoriência, de acordo com o Código Civil do artigo 8, ele fala assim: se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu os outros, presume-se-ão simultaneamente mortos. Então, quer dizer, se a gente tem uma situação que temos dois indivíduos que faleceram juntos e a gente não consegue decidir, pela análise técnica, não consegue saber quem morreu primeiro, esse é o termo da comoriência. Já a premoriência, por outro lado, se você fez o estudo médico legal, que vai ser importante, né, você analisar, por exemplo, a gravidade das lesões para diferenciar, fazer também o estudo do local da morte, a perícia das reações vitais dos ferimentos que antecederam a morte, e você fazendo esse estudo, você consegue comprovar quem faleceu primeiro, nesse caso, é a premoriência. Isso é importante, por exemplo, porque num caso que o Genivaldo ele traz, o caso de marido e mulher, os dois faleceram juntos, e aí querem saber quem morreu primeiro. Se, por acaso, o homem faleceu primeiro e depois a mulher, a herança do homem iria supostamente para a mulher, e nesse caso vai para a parte da família dela. Então, você pode notar aí como é importante, né, você saber a diferença do caso, né, de quem faleceu primeiro. Agora, né, entrando na parte da morte de causa suspeita e também na morte súbita, a gente tem a tanatologia forense, ela vai estudar, né, vai fazer também esse estudo do diagnóstico jurídico da morte. Então, se a gente tem uma morte, geralmente, por exemplo, é encontrado um indivíduo morto no seu apartamento. Você não sabe o que aconteceu ali. Então, mesmo a violência não sendo evidente, é uma morte de causa suspeita que merece ser analisada.
E aí eu trago alguns exemplos, né, que são de mortes súbitas, que a gente não tem a violência evidente, por exemplo, a morte por inibição vagal, que vou falar posteriormente, a morte súbita do lactente e a morte súbita em desporto. Então, a morte de causa suspeita, a definição, ela ocorre sem qualquer justificativa ou de forma duvidosa e para a qual não se tem evidência de ter sido ela de causa violência ou por antecedentes patológicos e que será definida após competência perícia tanatológica. Então, você não tem certeza do que aconteceu, se essa morte foi natural, se essa morte foi violenta. Então, é necessário você fazer a necrópsia. E é justamente o dado que eu trago aqui, 20% são de causas violentas. Então, justamente por esse dado que é importante você analisar. E se você não tem certeza da causa da morte, você não pode emitir o atestado médico de óbito. Um outro ponto é que a morte também, o livro também traz, né, que a morte em cirurgia, então o paciente faleceu na mesa de cirurgia, também vai ser importante, vai ser uma causa de morte, de causa suspeita, e vai ser importante essa avaliação médico-legal. Uma outra coisa que é fundamental a gente também compreender é que mesmo se o familiar ele traz a informação que aquele paciente, não no caso da morte em cirurgia, mas no caso geral, se, por exemplo, num indivíduo que morreu, apareceu, né, foi encontrado morto no seu apartamento, e o familiar traz a informação que ele tinha o antecedente patológico dele, isso não vai justificar que a morte foi de causa natural. Você vai ter que investigar. Mas você não vai descartar essa informação. Essa informação, né, o antecedente patológico dele, vai ser importante para você conseguir compreender também, após o estudo, se essa morte foi natural ou foi de causa violenta. Aqui eu trouxe algumas correlações, né? Casos comuns de mortes não violentas e possíveis correlações médico-legais, de acordo com o sistema referido. Então, por exemplo, no sistema nervoso, não vou citar todos, né? Mas, assim, para a gente ter uma compreensão, no sistema nervoso, por exemplo, um caso de meningite ou abscesso cerebral, pode estar relacionado com uma fratura craniana, de mandíbula, uma hemorragia cerebral, pode estar relacionado com trauma. No sistema respiratório, uma obstrução de via aérea superior pode ser decorrente de um corpo estranho, de asfixia, ou um pneumotórax decorrente de um trauma. No sistema cardiovascular, a gente tem, né, que é bastante, né, comum, assim, né, a gente ouve falar, no caso de insuficiência coronariana, pode estar relacionado com a emoção, uma ruptura de válvula com esforço físico extenuante. Então, a gente tem essas correlações que são de mortes não violentas e que podem ter essas causas como justificativa. No sistema digestório, né, gastrointestinal, a gente pode ter, por exemplo, um paciente que tinha cirrose e teve intoxicação alcoólica. No sistema geniturinário, um paciente com a necrose tubular aguda, pode ser por envenenamento, drogas, choque, paciente com cistite, por um trauma. Então, justamente, é importante a gente pensar nessas causas para poder relacionar na hora do estudo, né? E no sistema hematopoético, uma anemia hemolítica pode ser decorrente, por exemplo, de uma transfusão incompatível. Adentrando agora na parte da morte por inibição vagal, o conceito é que a suspensão súbita e inesperada das funções vitais, sem que exista uma ocorrência convincente de sua ocorrência. Então, aquele paciente que faleceu, né, do nada, botando entre aspas, e não tem uma explicação, né, não tem violência evidente, e o que é importante a gente compreender aqui. Alguns autores eles falam que existem alguns períodos que podem estar, que a gente vai estar com maior chance de ocorrer isso, né? E, por exemplo, no período pós-prandial. E também é importante compreender essas áreas, como visto aqui no slide, que são áreas mais sensíveis, que são áreas mais susceptíveis para que ocorra. Então, por exemplo, no pescoço a gente tem a laringe, o seio carotídeo, que são áreas, né, mais sensíveis. Na cavidade torácica, né, na parte external, temos aquela questão da emoção, né, relacionada com a insuficiência coronariana, região epigástrica, a parte dos genitais também. Então, essas áreas são chamadas, né, zonas reflexonas, e são áreas mais sensíveis que, com uma história de leve traumatismo nessas zonas, podem, em algum indivíduo, levar ao falecimento.
Nesses pacientes, a gente não encontra outras lesões que justifiquem. A gente tem alguns sinais para fazer o diagnóstico médico legal, como, por exemplo, a congestão polivisceral, hemoconcentração na cavidade ventricular direita pela transsudação plasmática, petequias hemorrágicas, subepicárdicas e subendocárdicas e edema dos pulmões. Então, assim, são alguns sinais que podem ajudar, né, dependendo da causa, mas é importante a gente compreender que é um tipo de morte súbita, né? E a gente não tem, como eu já falei, não tem outras lesões que justifiquem. E é uma importante estudo da medicina legal. A morte súbita do lactente é a morte que ocorre na faixa etária de 7 dias a 1 ano. Essa morte, ela é importante a gente analisar, porque assim, a criança é vulnerável, né? Pode tanto ser por causa natural ou uma morte violenta, né? Então, no caso, por exemplo, de maus tratos. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. E aí, ela tem maior incidência em torno de 4 meses. Essas crianças que têm maus tratos, abandono, vão estar com maior chance de ter esse quadro, né, da morte. E é importante você analisar o local também no estudo. E tem alguns fatores de risco, por exemplo, sociais. Então, a família com baixo nível socioeconômico, materno. Investigar se a mãe é alcoólica, se ela faz uso de drogas, a questão psicológica dessa mãe, a criança também, como é que está, se essa criança é baixo peso, por exemplo, e o pós-natal, como é que está a saúde dessa criança, a alimentação. Então, esses são alguns fatores de risco que podem influenciar na morte súbita do lactente. A gente tem também uma síndrome, né, que a criança vai ter essa morte súbita durante o sono. Então, é importante você saber posicionar o bebê durante o sono, porque o que vai acontecer, que pode gerar, né, acaba gerando uma forma de sufocação, né, a base da língua vai impedir que essa criança respire, e aí ela pode acabar gerando pode acabar falecendo, né. A gente tem as causas naturais, né, como a lesão do aparelho digestivo, cardiovascular, malformações congênitas, então é importante sempre analisar também essa parte. E as causas, como diagnóstico diferencial, a gente fazer a diferenciação, né, da sufocação acidental, por exemplo, por alguma obstrução ou por queda, e também no caso da morte violenta, né? Então, uma asfixia, por exemplo, né? Para o diagnóstico médico legal é importantíssimo fazer estudo radiológico, exame toxicológico, anatomopatológico e microbiológico. O exame externo deve cuidar para afastar a violência, então investigar se tem alguma lesão na cavidade torácica é importante. E o pescoço é o segmento que deve ser mais examinado, né? Tipo, examinado mais detalhadamente, justamente por essa grande causa da diferenciação, né? Da sufocação também. Já a morte súbita em esportes é uma morte assim que acaba tendo um impacto social muito grande, porque a mídia, né? Então, se um atleta falece, gera esse grande impacto. A atleta faleceu, né, de forma súbita, isso já traz uma comoção. E como é que ela ocorre, assim? Geralmente é nos esportes de competição ou força, então tem algumas diferenciações, né? No maiores de 30 anos, a gente tem a prevalência maior de alguma enfermidade coronariana, e nos menores, alguns casos como arritmia, miocardiopatia hipertrófica, hipertrofia do ventrículo esquerdo e também anomalias coronárias congênitas. Então, o que acontece? A gente tem um aumento da demanda muscular, o sistema nervoso o simpático vai aumentar e o parasimpático diminui, aumenta a vasodilatação e aumenta a extração de O2, né? As catecolaminas também aumentam. Então, isso tudo contribui para o aumento da frequência cardíaca e leva ao aumento do débito cardíaco. Então, vai exigir um maior esforço, né? Uma maior demanda do miocárdio. E aí pode influenciar, né? Ela é classificada em diagnóstico certo, então, por exemplo, um atleta que teve um infarto agudo do miocárdio, provável ou presumível. No provável, a gente tem alguma lesão que vai influenciar, né? Que vai
ter essa correlação com a causa da morte, e presumível quando a gente também tem uma lesão, mas ela não é tão específica para a causa da morte, né? Então é importante fazer esse estudo com ênfase no coração, análise toxicológica e também da genética do paciente. Olá, pessoal. Eu sou Maria Gabriela e agora nós vamos falar sobre a necrópsia médico-legal, como acontece, quais são os principais pontos no controle de qualidade e quais são os erros mais comuns que acontecem na prática. Bom, existem vários termos que podem ser utilizados para determinar esse procedimento e que são usados na prática da medicina legal. Necrópsia vai ser o termo mais comum, é o que a gente mais conhece, mas também temos como termos exame necroscópico, necroscopia, tanatoscopia, e o autor, Genival Veloso, ele defende que o melhor termo, o termo mais adequado seria necrotomópsia, porque ele refletiria a ideia de estudar um indivíduo morto por meio de cortes. Mas o que é a necrópsia médico-legal? Ela consiste em um conjunto de operações que tem como meta principal evidenciar a causa mortis e o mecanismo que levou ao óbito, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista jurídico, certo? Alguns autores, inclusive, eles consideram que a necrópsia médico-legal, ela consiste na perícia das perícias. E é importante também destacar que ela vai ser obrigatória e justificada em duas situações principais, em situações de morte violenta e em situação de morte por causa suspeita, que são conceitos que eu vou destrinchar melhor a seguir. Então, nesse processo de necrópsia, vai ser por meio da descrição, da discussão e das conclusões que vão ser fornecidos subsídios para determinar a morte violenta, como ela aconteceu, ou para determinar a morte por causa suspeita. Mas não só isso. Também vão ser fornecidos subsídios jurídicos. Como assim? Subsídios para a gente determinar qual foi a causa jurídica daquele óbito. Se foi um homicídio, um suicídio, um acidente. Determinar o tempo de morte. E até mesmo contribuir para identificar o morto, que já foi tema de outros seminários. É importante esclarecer algumas tipificações, alguns conceitos de morte. E aqui eu destaco 3 principais. A primeira delas é a morte violenta. Como o nome fala, ela vai ser resultante de uma ação externa, de uma ação exógena e que é lesiva. Não importa, nesse caso, se a morte ela aconteceu de forma imediata ou aconteceu tardiamente, mas é importante que exista uma relação de causa e efeito entre a agressão, a lesão e a morte. E nesses óbitos, procura-se determinar a participação de alguém de forma ativa ou passiva para que se possa justificar a sua responsabilidade. Mas um adendo que eu queria fazer, que é muito importante, porque pode nos confundir, é que nem toda morte violenta ela é violenta no sentido físico da palavra. Pode acontecer, por exemplo, uma morte violenta, mas que foi acidental, e inclusive que nem contou com a participação humana. Isso acontece, por exemplo, em terremotos, em inundações, em fulminação, e em casos de mortes por ação de animais, certo? O segundo tipo é a morte natural, e como o nome já fala, ela resulta de processos mórbidos naturalmente pré-existentes no indivíduo, e que não contou com nenhum agravo, não contou com ela não foi piorada por nenhum fator externo, mas sim decorrente de processos internos daquele indivíduo. Por último, a gente tem a morte de causa suspeita, que é aquela que acontece de forma inesperada e sem uma causa evidente. Por exemplo, numa sala de cirurgia, uma pessoa vai a óbito, sendo que isso não é justificado pela própria evolução da doença, certo? Então, seria um caso de morte de causa suspeita. E por último, eu queria destacar também uma observação que seria a morte evidenciada. Nesses casos, existem lesões que são tão múltiplas, tão graves, tão vultuosas, que é impossível questionar o fato de que uma pessoa naquele estado estaria viva. Não tem condições de uma pessoa com tamanha lesão estar viva naquela situação, certo? Isso acontece, por exemplo, no caso de decapitação, de carbonização total, no caso também de desfostejamento, certo? Então, essas lesões, elas vão dar ao perito a certeza de morte, mas não podem dar a certeza de qual foi a causa mortis, né? De qual foi a natureza jurídica daquela morte. Até porque pode ter sido simulada após a morte. Eu gostaria de trazer também para o debate
o que é que o Código de Processo Penal ele traz sobre a necrópsia. Inclusive, surgiram alguns questionamentos durante a leitura que eu também vou trazer para vocês. O artigo 162, ele fala que, em casos de morte violenta, basta o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal a apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa-morte, e não houver necessidade de exame interno para verificar algo relevante. Então, nesse sentido, eu questiono como realmente pesar que as lesões externas elas são suficientes por si só para determinar a causa-morte e fazer com que o perito decida por não realizar um exame interno, sabe? Eu fiquei com essa dúvida porque eu acho que é algo muito subjetivo e, ao mesmo tempo, é um processo que demanda muita responsabilidade por parte do perito, né? Inclusive, o autor, Genival Veloso, ele vai destacar, né, justamente por causa desse artigo, que fica a critério do perito a dispensa do exame, assim como o direito de proceder ou não a uma descrição minuciosa de exame de todas as lesões externas e das lesões internas, a fim de não somente certificar, mas que ele possa justificar também o seu raciocínio. Isso fica a critério dele. Então, como eu falei, é um processo de muita responsabilidade, certo? Além disso, a gente tem o exame, a gente tem no artigo 61, de que o exame do corpo dele ele pode ser feito em qualquer dia e horário, mas no artigo 62, existe, entre aspas, uma observação de que a necrópsia ela deve ser feita pelo menos 6 horas depois do óbito, a não ser que os peritos, pela evidência dos sinais de morte, eles julguem que possa ser feita antes, certo? Mas o que acontece? Apesar dessas duas regulamentações, na prática, a recomendação técnica é de que a necrópsia seja realizada à luz do dia, sempre que possível, e excepcionalmente que seja realizada à noite, se for devidamente justificado. Por quê? Porque a luz artificial, ela cria sombras em ângulos de incidência, principalmente quando se trata de cavidades. E aí lesões muito importantes, elas podem ficar ofuscadas, assim como elas também podem ficar distorcidas, dificultando até mesmo a diferenciação de fenômenos em vida e fenômenos que aconteceram pós-morte. Além disso, em termos de controle de qualidade de uma necrópsia, o autor ele até faz uma crítica dizendo que na prática o exame necroscópico ele acaba sendo realizado de uma forma muito rotineira, apenas para atender burocracias, para enviar relatórios aos inquéritos policiais e evitar confrontos com a norma penal, com a norma processual. Mas, apesar disso, são destacadas algumas necessidades para que uma necrópsia seja feita de qualidade, né? Então, seria ideal e seria necessário que ela seja feita por especialistas na área e não por qualquer profissional médico. Que exista uma qualidade do corpo técnico, que esse corpo técnico ele seja bem treinado e que o ambiente de trabalho ele seja estruturado, que ele conte com biossegurança, para que, consequentemente, possa se respeitar, possa se obedecer a um sistema baseado em protocolos para registrar e para controlar direitinho as informações. E, por fim, também seria muito necessário e útil a integração da tecnologia no processo de necrópsia, seja por meio da digitação, do arquivamento, seja por meio do uso da teleimagem, certo? E, finalmente, eu trago aqui os erros mais comuns da necrópsia. O primeiro deles seria o exame externo sumário. A gente tem que entender que o exame externo ele é tão importante quanto o exame interno. E, inclusive, ele pode até ter uma influência maior quando se trata de suspeita de tortura. Então, não se pode esquecer de descrever as vestes, de descrever soluções de continuidade nessas vestes, seja em forma de rasgão, em forma de corte, em forma de perfuração. São detalhes muito importantes. A gente tem que descrever também as lesões do tegumento com detalhes. Não se deve ficar utilizando termos amplos como ferida contusa, queimadura, ferimento de bala. Isso é muito amplo. É necessário destacar as particularidades daquele ferimento, certo? O segundo erro seria a interpretação por intuição. Gente, toda conclusão da necrópsia, ela deve ser obtida, ela deve seguir rigorosamente uma fundamentação científica e não com base em achismo, com base em intuição. O terceiro erro seria a falta de ilustração. Em que sentido? O perito, além de fazer a descrição, ele também deve contar com ilustrações das lesões, por meio de registro de esquemas, desenhos ou por meio de fotografias. O quarto erro seria o mau entendimento de fenômenos pós-mortem.
Como assim? Em algumas ocasiões acontece de se confundir fenômenos, lesões que aconteceram no cadáver, que aconteceram pós-mortem, com fenômenos que aconteceram antes do indivíduo morrer. Exemplo disso. Vamos lá. Quando acontece a carbonização, pode acontecer a disjunção de estruturas cranianas. E isso pode ser confundido, por exemplo, com fraturas cranianas que aconteceram quando o indivíduo estava vivo, certo? Isso seria um exemplo de confusão. Outro exemplo, as eviscerações que acontecem geralmente nos queimados de 4º grau. Isso pode acabar sendo confundido também, erroneamente, com lesões perflucortantes. Deu para entender? O quinto erro seriam necrópsias incompletas. Como eu falei no caso das mortes evidenciadas, o perito ele não pode adotar que um achado, uma alteração, é o fundamento das suas conclusões. Né? Ele não pode adotar que, por exemplo, o paciente que sofreu desprostejamento, que a causa mortis foi esta, né? Pode ter acontecido uma simulação, como eu falei. Então, ele não pode interromper a necrópsia e adotá-la como finalizada ali apenas por causa daquele achado. O sexto erro seriam os exames realizados à noite, como eu já falei, porque a utilização da luz artificial dificulta a visualização das cavidades, pode distorcer também lesões, dificultar a diferenciação de fenômenos in vita e fenômenos pós-mortem, certo? O autor também critica a falta de exames subsidiários, por exemplo, raio-x, pesquisas bioquímicas, toxicológicas, pesquisas bacterianas, e fazendo com que os laudos de necrópsia sejam baseados apenas na intuição e em aspectos macroscópicos, certo? O oitavo erro seriam a imprecisão e a dúvida na causa mortis associada a uma dúvida ou uma omissão de respostas no laudo cadavérico. Em que sentido? Vamos lá. A determinação da causa mortis, nos casos de morte violenta especificamente, ela vem sendo apontada como a mais frequente crítica no laudo cadavérico. Então, nesses casos de morte violenta, é muito importante que o diagnóstico da causa-morte, ele siga uma sequência direitinha, uma sequência lógica, que traga os componentes da ação violenta, que traga as suas consequências, mas as consequências diretas e indiretas, de uma forma bem estruturada, de uma forma bem lógica, certo? Além desse processo de imprecisão na causa-mortis, existem também omissões e dúvidas em relação às respostas em outros quesitos do laudo. E quando a gente não tem certeza do que colocar em certo quesito, deve-se responder com a expressão sem elementos de convicção e não deixar em branco, certo? Outro erro também seriam as decisões desnecessárias, porque isso pode gerar falsas interpretações e possíveis exames pós-exumação. E, por último, a obscuridade descritiva. A linguagem utilizada, ela precisa ser simples, objetiva, clara e se aproximar ao máximo da verdade, se aproximar ao máximo do que o cadáver reflete. Eu agradeço a atenção de todos, espero que a apresentação tenha sido produtiva e que vocês possam ter entendido um pouco mais sobre como funciona a necrópsia médico-legal. Oi, pessoal, aqui é Marcela, e agora nós vamos falar mais sobre a técnica mesmo da necrópsia. Iniciando pelo instrumental mínimo, são instrumentais que a gente já teve algum contato na disciplina de base da técnica cirúrgica. Então, vão ser aventais, luvas, bisturis, tesouras, costótomos, pinças, facas, ruginas. Aí também vão ter serras, martelo, escopro, balança, provetas, estiletes, tentacânula, paquímetro, que é para medir os órgãos, agulha de sutura e linha. Partindo agora para a técnica da necrópsia mesmo, ela vai ser composta da inspeção externa e da inspeção interna. A inspeção externa, ela é formada pelo exame de conjunto e o exame dos grandes segmentos. E a inspeção interna vai ser o exame da cavidade craniana, cavidade torácica e abdominal, cavidade vertebral, órgãos do pescoço e cavidades acessórias da cabeça. Começando pela inspeção externa, a primeira etapa é o exame de conjunto, que tem como objetivo descrever os elementos para a identificação do cadáver e descrição dos sinais de morte.
Então, aqui deve ser registrado o sexo, a compleição física, o estado de nutrição, estatura, idade presumível. E nos casos de cadáveres desconhecidos, aqui são tomadas as impressões digitais. Também deve ser feita a caracterização da morte pelo estado de rigidez ou flacidez muscular e pela localização, extensão e tonalidade dos livores de hipóstase. Em seguida, a gente passa para o exame dos grandes segmentos, que vai ser literalmente a observação externa de cada segmento corporal. E em cada um desses segmentos devem ser descritas as lesões existentes, cicatrizes, tatuagens, marcas de agulha. E essas lesões, durante toda a necrópsia, toda lesão encontrada, ela deve ser descrita minuciosamente, quanto a tamanho, a localização, e essa localização baseada nas referências anatômicas, certo? E aí nós vamos ter algumas particularidades de cada segmento que devem ser descritas. Na cabeça, deve ser descrita a cor, distribuição e forma dos cabelos, deformidades e lesões do couro cabeludo. Deve ser feita a avaliação da face e da boca. Na boca, avaliar os elementos dentários, anomalias, restaurações, próteses, ausência de dentes. Observar a disposição das pálpebras, a cor da íris, da esclerótica, a abertura das pupilas, e observar também se estão fluindo líquidos dos orifícios naturais da face. Se estiverem fluindo, esses líquidos devem ser também caracterizados. Quanto ao pescoço, deve ser observada a sua movimentação em busca de fraturas. No tórax, deve-se descrever sua conformação. No abdômen, descrever grau de distensão, depressão. Nos membros, descrever, além das lesões, as atitudes das mãos, deformidades, descrever as unhas, estigmas profissionais, se estiverem presentes. E, por fim, o exame da genitália externa deve sempre ser realizado, principalmente em menores de 18 anos, por causa da associação com crimes sexuais. E aí deve dar uma ênfase ao exame do períneo, da vulva, do ímen, e realizar a coleta de material se necessário. E também não se deve esquecer de examinar o dorso do paciente. Passando agora para a inspeção interna, a inspeção interna vai ser o exame das cavidades corporais e do conteúdo delas. Nessa parte, o livro, ele traz muito detalhado o passo a passo da necrópsia, desde onde e como fazer as incisões, rebater os planos, desde o mais superficial até o mais profundo, mas toda essa técnica ia ficar muito maçante para o seminário. Então, para dar uma enxugada, eu vou trazer aqui quais são as principais informações que precisam ser registradas, o que precisa de mais atenção e alguns achados mais marcantes em cada parte. Na cavidade craniana, começamos descrevendo infiltrações hemorrágicas na tela subcutânea e musculatura temporal, a situação da face externa do crânio, as suturas, possíveis fraturas ou disjunções, a tonalidade da dura mater, coleções hemorrágicas que existirem nela, uma descrição do espaço subdural, da transparência da pia mater e da aracnoide, e examinar os vasos sanguíneos. Também deve ser feita uma análise do líquor, descrevendo sua tonalidade, e o exame dos núcleos da base. Quanto à massa cerebral mesmo, ela deve ser cortada pela técnica de Virchow, e aí vai se avaliar se existem lesões, a consistência da massa, a sua tonalidade. E aí, em seguida, são feitos cortes também no cerebelo, na ponta e no bulbo, sempre anotando as lesões de maneira precisa e de acordo com a localização anatômica delas. Por fim, após remover todo o conteúdo da cavidade craniana, examina-se também a estrutura óssea da base do crânio. Passando agora para as cavidades torácica e abdominal, essas cavidades elas vão ser acessadas a partir de uma mesma incisão, que vai ser a incisão biacromial, que pode ser externo-pubiana ou mento-pubiana, como está nessa imagem ao lado. Em ambas as cavidades, a gente começa fazendo uma análise do seu aspecto geral, em conjunto, com os órgãos ainda dentro delas, e depois é que vai se avaliar os órgãos separadamente.
E aí, quando se faz a incisão e expõe as cavidades, inicia com uma apreciação das vísceras do abdômen, o conteúdo peritoneal, o aspecto e a consistência do peritônio. E aí vamos iniciar pela cavidade torácica. Na cavidade torácica, primeiramente descreve-se as condições do plastrão condroesternal e das costelas, para depois avaliar as cavidades pleuropulmonares e o seu conteúdo. Depois vai se avaliar os pulmões. E aí, como eu falei, primeiro eles são avaliados dentro da cavidade e depois eles são removidos. E aí se avalia a sua forma, consistência, volume, aspecto e as lesões. Deve-se prestar atenção também se existe edema. E aí, se existir, ele deve ser descrito quanto à sua natureza, aspecto e consistência. Também deve ser analisado o calibre e o conteúdo dos brônquios. E analisar também os vasos pulmonares. Ver se neles existem coágulos secos de cor vermelho tijolo, que obliteram o lumen arterial com uma consistência organizada. Que aí esses coágulos, eles são encontrados nas embolias. Em seguida, a gente passa para o exame do coração, e aí primeiro vai ser avaliada a consistência e o conteúdo do pericárdio. Depois, corta-se os vasos da base e examina-se o sangue no interior deles. Se tiver a presença de um líquido escuro, isso vai ser um indicativo de asfixia. E pode também ser encontrado coágulos negros ou cruóricos, ou coágulos brancos, também chamados de fibrinosos. Esses coágulos fibrinosos, eles denunciam uma morte por agonia prolongada. Depois dessa análise inicial, vai se avaliar o coração quanto ao seu volume, forma e consistência, e depois parte o coração ao meio para avaliar os seus componentes internos, como as válvulas, o septo interventricular, músculos papilares e a espessura do miocárdio. Isso aqui era no slide anterior, que era esse aqui. Aí agora a gente vai passar para a cavidade abdominal. Na cavidade abdominal, da mesma forma, inicia o exame conjunto, que é observar todos os órgãos dentro da cavidade, e depois examinar eles separadamente. O primeiro órgão que deve ser examinado deve ser o fígado, que vai ser examinado quanto à sua consistência, tonalidade, a presença de congestão. Em seguida, analisa-se o estômago, e aí ele vai ser avaliado em seu aspecto geral, buscando alguma normalidade, mas deve ser dada uma maior importância à sua serosa. Alguns achados importantes são a gastromalácia ácida, que é o amolecimento do órgão devido à autodigestão que ocorre quando tem muita pepsina e muito ácido clorídrico. E o enfisema de parede de estômago, que é produzido por bactérias que invadem a mucosa. Também devem ser analisados o pâncreas, o baço, o intestino, rins, suprarrenais e bexiga, lembrando de sempre descrever minuciosamente as lesões. O útero, ele deve ser medido, pesado e descrito minuciosamente quanto à sua forma e consistência, além da forma do colo uterino, principalmente em mortes causadas por aborto. Se forem encontrados fetos ou embriões, os mesmos devem ser descritos rigorosamente quanto a sexo, alterações morfológicas e estrutura para determinar a idade desse feto ou embrião. E quanto aos ovários, merece uma atenção especial a descrição do corpo amarelo, principalmente em casos de aborto. Quanto à cavidade vertebral, devem ser seccionadas as lâminas vertebrais até que se exponha a superfície externa da dura mater. E aí deve ser feito um exame detalhado de todo o esqueleto ósseo vertebral. Ao abrir a dura mater, deve-se observar o líquor, descrevendo o seu aspecto, da mesma forma como foi feito na cavidade craniana, e também descrever a consistência da medula, que pode ser percebida através da palpação dela.
O mais importante aqui, nesse estudo da cavidade vertebral, é estudar se houve algum traumatismo medular, atentando para a presença de hematomielia traumática, que é hemorragia da medula, acompanhada de ruptura medular. No exame dos órgãos do pescoço, esse deve ser um exame muito minucioso, por ser uma região muito sensível, e aí deve-se observar infiltrações hemorrágicas da tela subcutânea e da musculatura, bem como rupturas de fibras musculares. O exame das carótidas deve ter uma atenção especial, e aí se pode buscar alguns sinais, como o sinal de Friedberg, que é a presença de hemorragia na túnica externa, o sinal de Amusat, que é a secção transversal da túnica externa, já próxima à bifurcação da carótida, e as marcas de França, que são rupturas longitudinais em meia-lua. Todos esses sinais, eles são gerados em casos de estrangulamento, enforcamento e esganadura. E ainda, em casos de enforcamento, pode-se buscar equimoses retroesofágicas. E quanto às cavidades acessórias da cabeça, é o exame das órbitas das fossas nasais, dos ouvidos, dos seios frontais, maxilares e esfinoidais. Agora a gente passa para o exame das vestes. O exame das vestes é uma etapa muito importante, principalmente nos casos de mortes suspeitas ou violentas, porque ele vai ajudar a tentar construir quais foram as circunstâncias daquela morte. Então, ele deve iniciar com uma inspeção do conjunto, avaliando o aspecto, disposição, arranjo das roupas, se elas estão íntegras ou rasgadas, secas ou úmidas. E em seguida vai se fazer o exame peça a peça, descrevendo alguns detalhes, como a cor, o tipo, disposição de botões ou outros detalhes, o tipo de tecido e o estado de conservação dessas roupas. As manchas, elas devem ser descritas quanto à sua dimensão, número, tonalidade, localização e forma. Um ponto muito importante são as soluções de continuidade das roupas, que elas devem ser descritas minuciosamente, como as manchas também, quanto à dimensão, ao número, à localização, à forma, mas elas também devem ser, sempre que possíveis, relacionadas a feridas existentes no cadáver. E se houverem orifícios de saída de projétil de arma de fogo, devemos procurar o sinal de Lattes e Toyo, que é a presença de fragmentos de pele, que eles podem ter sido levados pela bala desde o orifício de entrada até o orifício de saída e ficam presos na face interna das roupas. Além disso, é muito importante lembrar de examinar os bolsos das roupas em busca de objetos, documentos, qualquer coisa que ajude a esclarecer como foi essa morte ou a identificar o cadáver. E lembrar também de retirar as roupas com cuidado para que não rasgue elas. Olá, pessoal. Meu nome é Saulo Jean Araújo e eu vou dar seguimento ao nosso seminário sobre tanatologia 2. Eu vou falar um pouco sobre o autoexame cadavérico e vou também introduzir o tema morte coletiva e catástrofes e falar um pouco sobre a sua prevenção. Ainda no campo do exame cadavérico, é importante saber que todo ele deve ser seguido da elaboração de um auto ou laudo, que é um documento médico, cujo fim é a descrição dos achados da perícia médica, que na maior parte dos casos é a necrópsia, dando à autoridade julgadora uma imagem real ou aproximada da verdade. Ele deve conter um relato claro e objetivo do exame, com rigor descritivo exemplar, e sempre deve ser redigido de forma imparcial. Os seus registros devem ser feitos com mensurações rigorosas das distâncias entre os pontos de referência anatômica e as lesões apresentadas, e isso deve ser relatado de forma cuidadosa. Esses aspectos importantes do auto foram descritos de maneira metafórica por Alves de Menezes. Sobre a descrição, ele trouxe a seguinte afirmação: a descrição deve ser executada como quem faz uma fotografia colorida,
onde as tintas superpostas ao branco e ao preto servem mais para aproximarem as imagens da verdade natural do que para enfeitar as figurações fotografadas. Podemos entender a partir disso que um laudo deve descrever o que foi possível compreender do ocorrido de forma completa, simples e direta, como uma fotografia da realidade. Vamos entrar agora no tema morte coletiva e catastrófica. Desde que os seres humanos passaram a habitar áreas geográficas reduzidas, com alto índice de concentração demográfica e, obviamente, com a maior densidade tecnológica, as possibilidades de acidentes e catástrofes aumentaram, o que leva a um aumento das mortes coletivas. Essa criação natural do risco, como França chama, vem com a exploração de novas modalidades de energia e também com a aplicação de novas substâncias químicas na indústria. E isso vai exigir dos setores especializados a criação de uma estratégia definida e eficaz para atender as catástrofes. E antes de mergulhar no papel da medicina legal no âmbito da catástrofe, é interessante saber que tipo de agente está envolvido na gênese desses grandes acidentes. E há 3 causas principais. As primeiras causas são as forças naturais, e como exemplo temos os terremotos, as erupções vulcânicas, as secas e as inundações, que são, obviamente, acidentes ocasionados por manifestações da natureza ou eventos atmosféricos. Como segundo agente, nós podemos citar os frutos da inventiva humana ou o emprego humano das forças naturais. E exemplos que temos são as explosões, as intoxicações coletivas, os desabamentos e os acidentes rodoviários. Temos ainda outras causas, como as causas mistas, que obviamente misturam as forças naturais e as forças de inventiva humana. E temos também o pânico com pisoteio. Como podemos perceber, embora a prevenção das catástrofes, principalmente as de origem natural, nem sempre possam ser alcançadas, a sociedade como um todo deve se mobilizar para prevenir o aumento dos danos. A relevância desse tema é tamanha que a própria Organização das Nações Unidas proclamou, ainda na década de 90, o decênio como Decênio Internacional para a Redução dos Desastres Naturais e debateu ao longo de 10 anos a necessidade de desenvolver ações para preparação, atenção e prevenção de eventos de tal proporção. A organização e o planejamento foram, sem dúvida, apontadas como indissociáveis do êxito das medidas implementadas pelo Estado nas calamidades. O planejamento adequado, ele vai exigir 5 etapas principais. A primeira é a identificação dos riscos potenciais, com a adoção de medidas preventivas de segurança. Deve ainda ser criados um sistema de alarme ante a proximidade dos sinistros, principalmente naqueles países que são assolados rotineiramente por catástrofes naturais. Deve-se, em seguida, elaborar um plano de assistência que contemple o transporte dos feridos para os serviços de referência. De acordo com França, as ações de atenção nas catástrofes devem sempre ser iniciadas com a redução das causas que a originaram, sempre que possível, obviamente, pensando aqui nas forças naturais, para só depois tentar limitar os seus efeitos nos indivíduos e promover o resgate. Essas previsões e prevenções permitem evitar consequências mais graves sobre as vidas e bens coletivos. E para a articulação desse resgate, é de significativa importância a organização da urgência médica, com preparação e formação de equipes bem preparadas, com condições materiais adequadas, que permitam realizar o transporte dos serviços especializados para atender às demandas de qualquer caso, independente de onde o cuidado precise ser fornecido. Eu acredito que vocês tenham entendido até agora os conceitos apresentados, mas que tipo de atividade os peritos médicos vão desempenhar nesse contexto? Nessa hora, o motivo basilar da perícia deixa de ser o diagnóstico da causa mortis e passa agora a ser a identificação das vítimas e a regularização do óbito, para que as devidas implicações legais possam ser realizadas, como as implicações sucessórias. E para a realização das perícias dos grandes acidentes, deve-se criar 2 equipes, cada uma com seu coordenador. Uma para tratar da necrópsia dos corpos e seu despojo, e outra dedicada exclusivamente à identificação das vítimas, ou no local do evento,
ou nas suas proximidades. Caso estejamos falando de algum acidente com mutilações extensas, como a queda de um avião ou um acidente ferroviário, ou então se o sinistro ocorreu muito distante do IML mais próximo, é aconselhável criar uma frente de trabalho local que vai deixar ao IML, às repartições médico-legais no geral, os exames mais detalhados e mais exigentes. E para a realização da identificação, os exames necessários vão desde a necrópsia completa até as técnicas mais sofisticadas que temos hoje para estabelecer idade, sexo, grupo racial, estatura ou outros elementos importantes na identificação do indivíduo. Fora isso, como a Letícia vai falar para vocês mais para frente, devem ser observados sinais como a presença de manchas no tegumento, a presença de tatuagens e a presença de cicatrizes, que precisam ser relatados em um prontuário, chamado de prontuário de identificação, e transferido ao centro de identificação, que é onde vai haver a coleta dos relatos dos familiares para facilitar a identificação dos sinistrados, né? Outro interesse ainda para a medicina legal vão ser a ética na triagem e a valorização das vítimas na catástrofe, que vai ser abordado por Letícia agora em sequência. Bom, gente, então agora aqui a gente vai conversar um pouco sobre a questão ainda da morte coletiva e catastrófica, que foi abordada inicialmente por Saul Jean, e depois a gente vai passar alguns conceitos e recursos que são também utilizados nesse contexto da tanatologia. Então, inicialmente, dando continuidade ao que o Saul Jean falou, ainda sobre a morte coletiva e catastrófica, a gente tem a questão da triagem e da valorização das vítimas, que vai consistir basicamente na estratificação dos feridos daquele acidente quanto ao seu risco de morte. Então, isso tem como objetivo orientar uma sequência de atividades a serem tomadas na prioridade desse atendimento. Então, tido isso, Lorenzo e Rodelgo, eles propuseram essa classificação. No grupo 1, vão ser aqueles feridos graves recuperáveis, e aí eles têm prioridade 1 no atendimento. No grupo 2, estariam aqueles feridos graves relativamente estáveis, e eles vão ter prioridade 2 no atendimento. No grupo 3, a gente tem os feridos que podem andar. No grupo 4, os feridos que não podem andar. E no grupo 5, são os mortos no local. Então, entendido isso, a partir de agora a gente vai ver 6 subtópicos que ainda dentro dessa questão da triagem das vítimas, que vão orientar e auxiliar os procedimentos que devem ser tomados diante de uma situação de catástrofe com múltiplas vítimas. Então, o primeiro deles refere-se aos procedimentos de exame de identificação. E aí, nesse caso, o médico perito, além de registrar os elementos da identidade individual, então aqui são as informações em relação à idade, sexo, etnia, estatura e qualquer outro elemento nessa categoria, ele também tem que registrar outros detalhes que vão poder ajudar, né, na justificação da morte. Então, aqui a gente está falando do registro da presença de manchas, cicatrizes ou tatuagens que possam ser encontradas nesse corpo, da presença de anomalias congênitas ou alguma malformação adquirida, de algum sinal de cirurgia prévia, e ainda também a descrição completa do vestuário e do calçado dessa vítima. Aqui é importante também a gente lembrar que, nesses casos, deve-se investigar laboratorialmente esse corpo, quanto à presença de álcool e ou drogas, porque isso pode ser, né, que esteja relacionado de alguma forma com o desastre. O segundo tópico, então, seria em relação às fichas datiloscópicas e odontológicas, que no momento que se tem conhecimento de um acidente dessa proporção, essas fichas, elas devem serem solicitadas. E aí a ficha datiloscópica é a ficha que contém as impressões digitais, e a odontológica é a arcada dentária mesmo. Isso aí vai ser essencial no processo de identificação das vítimas, né? O terceiro tópico, então, seria em relação à prova material da identidade. O que a gente não pode esquecer aqui é que o processo de identificação médico-legal, ele tem que ser de caráter inteiramente técnico e científico. E as justificativas, elas devem ser baseadas em dados antropológicos, genéticos, que são devidamente reconhecidos. Então, a identificação médico-legal, ela não pode ser confundida ou baseada no reconhecimento daquele corpo por parte dos familiares ou dos amigos, né? Até porque essas pessoas, elas vão estar emocionalmente envolvidas ali naquela situação, e vai tornar esse procedimento muito empírico, subjetivo e duvidoso.
Só que a gente ainda também tem aquelas situações em que os corpos, eles não podem ser identificados, né? E aí, nesse caso, o que a gente faz? Como proceder? Então, primeiramente, aquele corpo que está relativamente preservado, o médico legista ele vai fazer uma revisão completa, documentar absolutamente tudo que ele julgar relevante, e aí ele pode utilizar, né, fotografia, radiografia, as próprias fichas datiloscópicas e odontológicas, qualquer outro recurso que ele tiver disponível. Já quando a gente fala de partes menores, né, elas também deverão ser documentadas, e se a quantidade de tecido ela for muito pequena, se não tiver nenhum material digno de identificação, e se todas as vítimas do acidente já tiverem sido identificadas, essas partes menores elas podem ser enterradas ou incineradas. E aqui só lembrando que, nesses casos, o sepultamento ele tem que ser feito em um local conhecido e em sacos plásticos numerados, para poder possibilitar uma futura exumação, caso venha a ser necessário, né? Quarto tópico, então, quanto em relação ao relatório médico legal. Ele tem que ser minuciosamente descrito pelo perito. Então, o perito ele tem que evidenciar todas as particularidades da lesão, principalmente aqueles detalhes que vão favorecer o processo de identificação. O quinto tópico, então, a gente vai falar sobre a morte presumida. E aqui, então, antes, para a gente entender, precisa entender o que é, né, essa morte presumida. Então, quando se estabelece morte presumida, é naqueles casos em que tem-se o desaparecimento de uma pessoa depois de passado um prazo, né, determinado pela lei, que é uma situação bastante comum nesses acidentes catastróficos, em que o corpo não é encontrado e a pessoa é tida como desaparecida. Enfim, tendo essa definição, então, só que até que a morte seja declarada presumida, algumas etapas um pouco burocráticas devem ser preenchidas antes. Então, primeiramente, o interessado, e aí geralmente vai ser alguém que tem alguma relação com essa vítima, e aí geralmente é por questão, né, de herança, de sucessão. Então, esse interessado, ele vai solicitar uma declaração de ausência do desaparecido. Só que essa declaração ela só pode ser emitida depois de um ano que tiver sendo feita divulgação de editais de chamamento a cada 2 meses. E aí, depois, passado esse um ano, então, vai poder ser aberto uma sucessão provisória, e provisória porque a gente está falando de uma presunção de morte, vai que depois esse desaparecido por algum motivo aparece, pode ser que dê ruim, né? Então, depois, aberta essa sucessão provisória, pode ter início a partilha dos bens. Aí, somente depois de 10 anos, ou 5 anos, se esse desaparecido tiver mais de 80 anos, é que vai se declarar, de fato, a morte presumida desse desaparecido. E aí, a sucessão provisória, ela vai ser convertida em definitiva, né? Por fim, o último tópico dessa parte seria em relação ao atestado de óbito. E aí, o médico perito, ele só pode expedir um atestado de óbito se tiver o cadáver, ou pelo menos parte desse cadáver, devidamente identificado. Então, o que nem sempre é fácil ou possível de se realizar. E aí, nesse caso, já que existe essa dificuldade, qualquer interessado ele pode pedir a solicitação de morte presumida ao juiz. Aí o juiz vai analisar cada caso. E aí, geralmente, aqui a gente está falando de situações de grandes acidentes, um naufrágio, um terremoto, um incêndio, algo assim, que tenha a comprovação também que aquela pessoa estava naquele local e o corpo não foi encontrado, né? E aí, então, fechando essa parte da morte coletiva e catastrófica, o que vai valer aqui para a gente, de forma geral, é o princípio da prioridade do risco. Então, assim, em situação de escassez de recurso, a gente vai priorizar aqueles que estão em maior perigo de vida mesmo. Pronto, não tem aqui nenhum outro critério além desse. E agora, saindo um pouco dessa parte dos acidentes em massa, agora a gente vai ver alguns conceitos e recursos que tem na tanatologia que vão ser bastante interessantes e úteis também no processo de identificação e também de determinação da causa-morte. Então, o primeiro deles é em relação à radiologia do cadáver, que tornou um procedimento bastante útil no processo de identificação do corpo, né, e na determinação também da causa da morte. Tanto que, atualmente, toda necrópsia que for realizada em um cadáver putrefeito, ela tem que ser precedida de um raio-x simples de todos os segmentos desse corpo. Aí no livro, o professor Genival dá até alguns exemplos do emprego da radiologia para os fins de perícia. Então ele fala do raio-x simples de crânio,
para poder identificar fraturas imperceptíveis na necrópsia. Fala também da utilização do raio-x simples dos arcos costais, das cartilagens epifisárias na determinação da idade. E um outro exemplo também é no caso de ferimentos por arma de fogo. Essa imagem não é do livro, mas aqui a gente tem esse exemplo, né, que dá para ver se o projétil ele ficou alojado, a gente tem essa informação, questão do trajeto também. Outro conceito seria o da necrópsia branca, ou então necrópsia negativa, que é quando os peritos ou os patologistas eles não chegam a uma conclusão da causa mortis, mesmo depois de ter realizado a necrópsia e esgotado todos os meios disponíveis. E aí vão ser diversos fatores que podem levar isso a acontecer, né, como as próprias limitações da ciência e as condições humanas e estruturais no momento da realização do exame, mas principalmente devido às condições do cadáver, porque quando o corpo está num estágio mais avançado de putrefação, os elementos da identificação eles são, de certa forma, mascarados, e aí prejudica a realização dessa necrópsia. E aí, nesse caso, uma observação importante a se fazer é que, como para o sepultamento tem-se uma exigência de um atestado de óbito imediato, o perito ele vai dar o diagnóstico com a expressão causa mortis a determinar. E aí, depois de tiver os outros resultados, né, que foram feitos, esse diagnóstico ele pode ser alterado se for necessário para uma causa morte determinada, né? Aí vai depender do que foi. Agora, se mesmo feito esses outros exames ele derem negativo, e aí não tem mais o que fazer a não ser o diagnóstico de causa indeterminada mesmo. Outro recurso é a necrópsia molecular, e aí o objetivo aqui é basicamente avaliar a função cardíaca de um ponto de vista molecular. Geralmente é utilizado nos casos de morte repentina e inesperada de crianças e adolescentes, porque quase sempre essas situações elas estão associadas a alguma desordem genética. E o exemplo que o professor Genival dá no livro é a síndrome do QT prolongado, que aquele jovem, ele morre sem, aparentemente, alguma explicação, como se fosse do nada. E aí é mais uma possibilidade de se ter uma causa-morte definida, né, para tranquilizar aquela família sobre o que levou, né, a morte daquele jovem. E também ter a certeza de que não se trata de nenhum tipo de morte violenta também, que é uma situação mais traumatizante. E, por fim, a gente tem também os casos em que apenas algumas partes, né, daquele cadáver vão estar disponíveis para identificação. E aí pode ser apenas um membro, ou um órgão, ou então algum fragmento de tecido. E aí, quando a gente fala de um membro, né, a gente está falando de amputação, obviamente. E aí, nesse caso, além da possibilidade de identificação, né, do corpo através dos testes envolvendo DNA, a gente também pode ter algumas informações acerca da natureza dessa amputação. E aí, a amputação, então, ela pode ser de natureza acidental, cirúrgica ou criminosa. A amputação acidental, ela é aquela que vai apresentar uma superfície mais grosseira, irregular, e apresenta esquírulas ósseas, que são lascas, fragmentos do osso, o osso não é cerrado. A amputação cirúrgica, ela vai ter uma superfície regular, vai ter o cerramento do osso e geralmente não, sempre, né, vai ter uma técnica convencional. Então, o local que foi feita aquela amputação, a forma como foi feita e a indicação também envolve toda uma técnica cirúrgica. E a amputação criminosa, ela também vai ter a superfície regular, assim como na cirúrgica, só que a diferença é que ela não inclui uma técnica convencional. Então, geralmente, essas amputações, elas são feitas nas articulações, para poder facilitar o corte e o transporte, né, daquele corpo, seja lá o que a pessoa for fazer. Bom, então, no mais, é isso. Um pouquinho sobre a questão da morte catastrófica e alguns conceitos importantes no contexto da tanatologia. Olá, pessoal. Meu nome é Clarissa Giovana Luna de Oliveira e, dando continuidade ao nosso seminário sobre Tanatologia 2, eu vou falar um pouquinho sobre necrópsia em casos de execução sumária, necrópsia em casos de morte sob custódia e virtópsia. Bom, dando início sobre necrópsia em casos de execução sumária, ela também pode ser chamada de arbitrária ou extralegal. Geralmente ela é realizada por policiais e facções paramilitares a serviço de organizações criminosas, assassinos ou de grupos contrariados. Geralmente essas ações elas não têm punição e não têm reparo.
e os peritos que fazem esse tipo de necrópsia geralmente têm dificuldades de encontrar provas concretas devido ao fato dessas pessoas utilizarem meios muito sofisticados para realizar essas execuções, ou até mesmo eles saberem as artimanhas, os jeitos de omitir as ocorrências e as informações dos órgãos responsáveis, negando ou não enviando as vítimas ou as informações para os locais adequados. Geralmente, elas são feitas por armas de fogo, com 5 a 6 disparos em média na cabeça e geralmente com a vítima de costas. O perito direcionado para esse tipo de caso, ele precisa ter imparcialidade, competência, independência e, de preferência, ele não pode ter nenhuma ligação com órgãos da polícia. A perícia, no entanto, ela deve ser feita de maneira completa e de maneira sequenciada. E a criminalística, ela entra nesse conjunto com a intenção de descrever bem o local de morte e demais características. Bom, a primeira parte dessa necrópsia seria a identificação da vítima. E aí, para identificar a vítima, a gente vai ter esses 5 passos, esses 5 métodos que a gente pode utilizar para poder identificar aquela vítima da execução sumária. O primeiro seria o sistema dactiloscópico. Esse sistema seria justamente reconhecer, a identidade digital das mãos e dos pés e comparar elas com os da vítima. Em seguida, seriam os métodos odontológicos, e aí seria realmente caracterizar os dentes, a ausência deles, os materiais de restauração, as próteses, se tem desgaste ou não, as malformação, enfim, tudo sobre a arcada dentária e a odontologia. Em seguida, viriam os meios médico-forenses, que incluem a identificação por sexo, por raça, idade, estatura, tatuagem, sinais individuais, malformações, cicatrizes e muitas outras características. Também temos os meios antropológicos e antropométricos, que seria principalmente a identificação da estatura, do sexo, da raça e da idade. E, por fim, o estudo do DNA. Esse aí seria mais para casos específicos em que os corpos não conseguem ser identificados por outros meios, por estarem em estado de decomposição ou por estarem já esqueletizados. Em seguida, nós vamos realizar o exame interno do cadáver. E esse exame consiste na busca de alguns sinais. Os primeiros sinais seriam os sinais da causa de morte, quais são as lesões sofridas, a sua localização. Em seguida, viríamos para a identificação do morto, como foi falado, tem aqueles 5 meios de identificação, aqueles 5 métodos que eu já abordei. Logo em seguida, teria o tempo aproximado de morte, referenciar, tentar entender qual foi esse tempo, de acordo com algumas técnicas. Também buscar saber o estado de nutrição e de conservação do corpo, principalmente para saber se houve condições de maus tratos, se teve falta de higiene pessoal durante essa privação, e também saber em que estados e meios de condição o corpo se encontrava quando foi achado. E aí participar ao exame interno do cadáver. Nesse caso, o exame ele deve ser completo, metódico, sistemático, sem pressa e de preferência na luz do dia. Exceto em casos de extrema urgência, é que esse exame interno do cadáver ele pode ser feito na luz artificial. As principais lesões seriam a lesão craniana, e aí entram fraturas, hematomas, hemorragias e lesões encefálicas. As lesões cervicais, logo em seguida, com infiltração hemorrágica, fratura de vértebras, lesões internas e externas dos vasos do pescoço, do ocioide, traqueia, cartilagem tireoide, cricoide, lesões antigas de laringe e outras. E também as lesões tóraco-abdominais, que podem ser hemotórax, pneumotórax, manifestações de afogamento, lesões de coração e de pulmões. Bom, dentro dessa necrópsia, existem alguns elementos que valorizam o diagnóstico da execução sumária. O primeiro elemento seria a perícia criminal no local em que o fato foi ocorrido. E aí a gente busca encontrar as lesões, a posição do corpo, a condição das vestes, o lugar onde a vítima foi encontrado, coletar sangue, pelos, fibras, marcas de sapato, veículos, impressões digitais, projéteis, cartuchos de arma de fogo, tudo isso em conjunto com as fotos dos locais, do cadáver e todas as provas físicas demais vão contribuir com um relatório que vai ter o conjunto dos eventos, uma visão entre os atiradores, a vítima e as lesões que deve ser disponibilizado pela perícia criminal. Em seguida, o número de tiros, como a gente viu lá no começo, geralmente são de 5 a 6. As principais regiões atingidas, que geralmente é cabeça, ou outras regiões mortais, como a precordial, e por vezes pode-se encontrar também lesões em braços e mãos, que é a chamada lesão de defesa. Mas muitas vezes essas lesões não aparecem por justamente a vítima ela ser pega de costas, ser pega de surpresa.
Em seguida, nós teríamos que ver o trajeto dos projéteis, e aí isso permite avaliar se a vítima estava de pé e o autor também, e mais ou menos quais são as relações de posição entre eles dois. Em seguida, a distância dos tiros, geralmente ele é a curta distância, e aí entram todas aquelas características que a gente estudou do tiro a curta distância, que é a orla de escoriação, as bordas invertidas, o halo de enxugo, o halo de tatuagem, orla de esfumaçamento, areola equimótica e zona de compreensão de gases e zona de queimadura. Dando continuidade, a gente buscaria saber o calibre das armas, geralmente são armas de diferentes calibres, então podem aparecer mais de um tipo de projétil. A autenticidade do projétil, que seria basicamente comparar o projétil que foi encontrado com saber se de fato ele penetrou o corpo da vítima, certo? Não é porque o projétil estava no local que ele penetrou o corpo da vítima. E para saber comparar isso aí de forma autêntica, é preciso fazer a pesquisa de microvestígios orgânicos que estão no projétil. Esses microvestígios orgânicos são o quê? Fragmento de pele, osso, músculo, víscera, sangue, e comparar com o da vítima. Em seguida, nós veremos as lesões tegumentares na busca de possibilidades de confronto pessoal, confronto corporal. Em seguida, as lesões imobilizadoras, principalmente fraturas expostas de perna. E aí, a gente busca saber se houve uma sequência de atitudes que possibilitaram a imobilização da vítima até que ela sofresse o tiro letal. Em seguida, a ausência de lesões de defesa, geralmente elas são ausentes, né, justamente pelo fato da vítima ser pega de surpresa. O sequenciamento de tiros, que geralmente são muitos, de 5 a 6, como já foi falado. A posição da vítima, mais uma vez, a contenção da vítima, que pode estar amarrada, algemada, corpo preso por cordas, por fita ou outros tipos de amarradura. Se há ou não sinais de tortura, como escoriações, equimoses, hematomas, ferimentos, marcas elétricas, queimaduras e outros, e, por fim, a perturbação da identidade, ou seja, maneiras de dificultar a identificação da vítima, como o mecanismo de carbonização. Bom, feito todo esse estudo, quais seriam as respostas principais aos quesitos dos laudos? As perguntas seriam: 1. Há achados médico-legais que caracterizem a prática de tortura física ou de outro meio cruel, desumano ou degradante? E aí, o perito legal, depois de realizar toda a necrópsia, ele vai responder essa questão. Também vai responder a 2. Há achados médico-legais que caracterizem a execução sumária? E 3. Há evidências médico-legais que sejam indicadoras ou sugestivas de ocorrência de tortura, meio cruel, desumano ou degradante e de execução sumária contra o examinado que, no entanto, poderiam excepcionalmente ser produzidos por outra causa? E aí, essa, de acordo com Genival Veloso de França, é a principal pergunta, porque dela vem todo o entendimento que o perito teve daquele caso. E a partir dessa resposta, com outros dados, é que o juiz geralmente tira suas conclusões. O que é importante saber dentro desse assunto sobre meio insidioso ou cruel? Primeiro, o meio insidioso é todo aquele capaz de encobrir a prática criminosa ou de impedir a defesa da vítima. E o meio cruel é aquele em que o ator ele deseja provocar o sofrimento intenso. São exemplos o uso de veneno, fogo, explosivos, asfixia, tortura. E é importante por quê? Porque esses são agravantes da pena. Quando se faz uso desse tipo de artifício para fazer uma morte sob execução sumária, eles agravam a pena dos autores. Bom, agora chegamos na parte final da necrópsia em casos de execução sumária, que seria o protocolo. Esse protocolo ele segue recomendações das Nações Unidas e forma um manual de prevenção e investigação das execuções extralegais, arbitrárias e sumárias. Ele é composto por alguns pontos, a gente vai passar por alguns deles. O primeiro seria proteger, analisar e encaminhar as vestes para os devidos exames, sob uma custódia de pessoa responsável. É muito importante, nesses casos, a custódia, a cadeia de custódia, ela ser bem conhecida, ela ser bem responsável, ela ser bem fechada, né? Porque, em muitos casos, se houver uma perda de continuidade de segurança nessa cadeia de custódia, ela pode incriminar outras pessoas ou até mesmo desconfigurar provas e tudo mais. Em seguida, colocar o cadáver em sacos apropriados, documentar os meios utilizados na identificação da vítima, usando escalas, numerações e outros, proteger as mãos da vítima em sacos de papel ou plástico,
anotar a hora do início e do término da perícia, fotografar com cores o cadáver vestido, as lesões antigas e recentes e a sequência da necrópsia interna e externa, utilizando-se também de escalas, números e nomes, guardar o cadáver em lugar refrigerado para poder evitar alterações de temperatura e isso fazer com que se alterem também estados anatomopatológicos e outras características que podem ser encontradas com a temperatura permanente. Valorizar o exame externo do cadáver de modo minucioso e registrado em fotos e esquemas, a temperatura também, o estado de preservação, a rigidez, os livores cadavéricos e também outras características. Bom, dando seguida, teríamos também que solicitar os dados de internação se esse paciente ele foi internado antes da morte, para poder juntar com características do exame pericial, descrever em detalhes os projéteis de arma de fogo, incluindo a forma, a direção, o trajeto, a inclinação, a distância do tiro e a ordem dos ferimentos. Examinar com cuidado a cabeça e parte externa do couro cabeludo, a cabeça por ser o membro mais atingido e o couro cabeludo, por vezes, pode esconder alguma lesão. Examinar bem a face, examinar os genitais, e aí é importante que nessa examinação dos genitais, em caso de suspeita de violência sexual, deve-se examinar todos os orifícios, recolher pelos pubianos, secreção vaginal e anal para exames em laboratórios. Também trocar o maior número de informações com a criminalística, recolher insetos do cadáver para poder fazer um estudo entomológico forense, adicionar os projéteis encontrados no local de morte e retirados do cadáver com cuidado para poder fazer as provas todas direitinho. Inclusive, esse estudo aqui, fazer o estudo de microvestígios biológicos dos projéteis, que foi como eu já falei, né, que por vezes algumas partes da vítima elas ficam retidas nos projéteis, como pele, entre outros. E aí esse estudo permite identificar se aquele projeto ele é justamente o que foi encontrado e o que atingiu a vítima. Também entra a documentação e radiografia de toda a lesão do sistema ósseo, amostra de vísceras e recolhimento de sangue da artéria femoral ou subclávia, utilizar todos os meios precisos para identificar a vítima, entre aqueles meios que já foram falados, examinar extremidades de braços e pernas, buscando lesões de defesa ou de tortura, realizar incisões ao longo das regiões dorsais, lombares e nádegas, procurando lesões profundas, examinar também a face profunda do pescoço, encéfalo, órgãos tóraco-abdominais, fraturas e vísceras. Examinar a coluna, buscando fraturas, deslocamentos, entre outros. Então, esses são basicamente as recomendações do que deve ser feito, além de uma necrópsia normal, além de uma necrópsia tradicional, no caso de uma necrópsia em caso de morte suspeita de execução sumária. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a necrópsia em casos de morte sob custódia. E o que seria isso? Seriam as mortes de pessoas que estão em situação de privação de liberdade, delegacias, prisões, centros de custódia, centros de recuperação de menores, hospícios e manicômios judiciários, ou ainda em fases de detenção, de transferência ou tentativa de fuga. O estudo da morte nessas pessoas é chamado de necrópsia em casos de morte sob custódia. É de suma importância a realização dessa necrópsia. Por quê? Porque, primeiro, ela serve como uma fiscalização das ações das autoridades e também evita que outras mortes em circunstâncias equivalentes aconteçam. Geralmente, quando a gente fala de morte sob custódia, a gente precisa pensar em mortes com meios como tortura, meio insidioso ou cruel, execução sumária, arbitrária ou ilegal. E aí, Genival Veloso de França, ele traz que algumas coisas deveriam ser feitas para controlar melhor ou para trazer mais visão para esse assunto, que seria o Registro Nacional de Mortes sob Custódia, para a gente ver, ter noção do quanto isso é influente, do quanto é prevalente, se isso ocorre muito, se isso ocorre pouco. Incluir o tema em projetos de órgãos dos direitos humanos e também capacitar mais os legistas para serem aptos para realizar esse tipo de exame. Bom, a necrópsia em caso de morte sob custódia são todas as mortes ocorridas nessas situações que cursam sem assistência médica, num processo clínico de evolução atípica ou de morte súbita ou inesperada, e devem ser consideradas mortes de causa suspeita e encaminhadas para a perícia. De preferência, como eu já falei, por peritos especializados. E aí, essa necrópsia ela deve conter a identificação do morto, a identificação da causa de morte, a identificação da causa jurídica de morte,
o tempo aproximado de morte e a identificação das lesões. Bom, dentro desse tópico, a gente encontra ainda as mortes relacionadas com álcool e drogas, que seriam principalmente as mortes verificadas durante ou logo após, de 4 a 6 horas, a detenção de indivíduos que estavam sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas. É um conjunto do uso da substância com produção e liberação de catecolaminas pelo estresse, né, pelo acontecimento, e também de uma baixa no nível de potássio no sangue. Tudo isso vai se manifestar no preso com um comportamento estranho, uma certa violência, desorientação e alucinações, alteração de memória, crise de pânico e até mesmo pode culminar numa CIVD, né, num agravamento a mais do caso. E aí, todas essas características, elas vão se manifestar na necrópsia como a temperatura do corpo elevada por horas durante o estudo, um coração aumentado de peso e volume e também alterações neuroquímicas no cérebro. E aí é muito importante nesse tipo de caso, quando a gente tem esse tipo de dúvida, que ocorreu uma psicose tóxica, uma síndrome confusional aguda ou delírio agitado, é muito importante o teste toxicológico, que não deve deixar de ser feito em nenhuma dessas situações que eu falei até agora. E, por fim, vamos falar um pouquinho da virtópsia. A virtópsia, também chamada de necrópsia ou autópsia virtual, é um conjunto de técnicas de imagem avançadas usadas para substituir uma necrópsia tradicional e constituir um mapa interno do cadáver. Bom, na prática, elas já são usadas na complementação da necrópsia tradicional, e os principais métodos de imagem são ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O grande quê da questão é, a virtópsia, ela seria capaz de substituir uma necrópsia tradicional? E aí a gente entra nas vantagens e desvantagens desse método. As principais vantagens seriam, ela não é um método invasivo, não é destrutiva, logo seria mais aceita pelas famílias que não querem que os corpos dos familiares sejam abertos e investigados. Ela também é boa para determinar o trajeto do projétil, qual foi o encaminhamento que ele teve dentro do corpo da vítima, auxilia também na definição do tempo de morte. Mas, em contrapartida, tem algumas desvantagens. Primeiro seria o alto custo, em seguida, a falha em alguns fatores que podem ser melhor vistos a olho nu, como a tonalidade, a consistência das lesões e a relação das lesões com outras estruturas, e também falha na definição do diagnóstico microscópico. Geralmente, as necrópsias têm um diagnóstico de morte, e esse diagnóstico de morte ele é feito, em grande parte das vezes, por uma microscopia, que aí precisa-se realmente abrir o corpo, retirar um pedaço dos órgãos, fazer análise microscópica e, então, dar um diagnóstico. Bom, de acordo com Genival Veloso de França, os elementos imaginológicos, eles ainda não são capazes de substituir a visão humana direta sobre as estruturas. Bom, nosso trabalho foi esse, espero que vocês tenham aproveitado, tenham adquirido conhecimento, e é isso, muito obrigada, em meu nome, em nome de todo o grupo, do Seminário de Tanatologia 2, Elementos da Medicina Legal, do curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Boa noite.